Atos capítulo 2, do versículo 36 ao 47. Texto que nos diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, dizendo: irmãos, que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Amém? Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é o início de um livro histórico chamado Atos dos Apóstolos, e tem por objetivo falar das coisas que o Espírito Santo fazia na vida dos apóstolos, na vida da igreja, na vida das pessoas. Nós poderíamos também dar um outro nome muito apropriado para este livro: Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos. Porque a gente entende que o ser humano por si só, ele não seria capaz de fazer aquilo que a Bíblia registra que foi feito. A igreja estava passando por um período difícil, período de perseguição, iniciando-se naquele momento. Jesus já tinha passado 40 dias com os seus discípulos, depois da sua ressurreição. Ele os alertou sobre a sua ida aos céus, mas também falou sobre a sua volta, que não poderia ser marcada. E quando os discípulos perguntaram: Senhor, já é o tempo? Ele disse: olha, há coisas que estão reservadas para o Pai. Mas ele assegurou que haveria de vir um outro Consolador, que haveria de morar de uma forma eterna nos corações, na vida das pessoas que se entregassem a Deus através de Jesus. Nesse texto que nós acabamos de ler, de uma forma específica, ele narra momentos próximos e posteriores a uma pregação do apóstolo Pedro. Eles estavam reunidos numa casa em Jerusalém, até porque Jesus tinha dito: olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês recebam poder do Espírito Santo, para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas a palavra de Jesus naquele momento é para que eles começassem a pregar em Jerusalém. E eles estavam aguardando algo que o profeta Joel já havia profetizado, que seria o derramamento do Espírito Santo sobre a vida daqueles que estavam definitivamente entregando-se a Jesus. E quando eles estavam orando, no capítulo 1 e no início do capítulo 2 do livro de Atos, a gente vê uma narrativa muito especial, que se cumpriram as Escrituras. A profecia de Joel dizia: Deus haveria de derramar sobre toda a carne o seu Espírito Santo. E foi a partir daquele momento em que a igreja estava orando, os apóstolos estavam orando, reunidos, que Deus derramou de forma muito especial o Espírito Santo sobre a vida deles. Eles começaram a pregar. Aconteceu um fenômeno chamado idiomática. Eles pregavam nas línguas que eles sabiam, eram judeus, e as pessoas que estavam ali em Jerusalém, já na festa de Pentecostes, muitos estrangeiros estavam ali. Eles conseguiam ouvir e entender nas suas próprias línguas, e ninguém conseguia compreender aquele fenômeno, até que Pedro
se levanta e diz: irmãos, o que está acontecendo aqui é o cumprimento do que as Escrituras já diziam. Lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, Deus haveria de derramar o seu Espírito. E muitas pessoas iam, por intermédio do Espírito, também se convencendo daquela mensagem transformadora. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E mediante a compreensão e posterior convencimento de que existe pecado para ser perdoado e que existe também um juízo de Deus, o qual todos nós compareceremos, aquelas pessoas se entregaram a Cristo. E a primeira atitude delas foi perguntar: o que nós faremos? Estamos sentindo algo novo, estamos recebendo algo que nós não tínhamos, que nós não conhecíamos, e percebemos que a nossa vida agora terá que ser uma vida diferente. E a pergunta deles para os apóstolos e para aqueles que já tinham se convertido, ou seja, os cristãos daquele tempo, era uma única pergunta: o que nós faremos? O que nós devemos fazer? Mas nós sabemos que a Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. E nem todos fizeram esta pergunta. Algumas pessoas que viram aquele fenômeno, que estava junto com um outro fenômeno chamado glossolalia ou grossolalia, as pessoas falaram em línguas que elas não compreendiam. Alguns reagiram de forma preconceituosa. Isso está no versículo 12 de Atos 2, quem quiser conferir. Eles estavam reputando aquelas pessoas como bêbados. Eles estavam pensando que aquelas pessoas não estavam agindo no seu perfeito juízo. Então o apóstolo Pedro diz para eles o que estava realmente acontecendo. Mas, diferente da reação daquelas pessoas, Pedro, com muito amor, começa a explicar para eles o que estava acontecendo. Então no versículo 14 diz que Pedro se levantou com os 11 e em alta voz se dirigiu àquela multidão, dizendo: homens da Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso para vocês. E disse assim: ouçam com atenção. No versículo 32 e 33, ele começa dizendo que Jesus foi ressuscitado por Deus. E todos nós somos testemunhas desse fato, ou seja, todos nós referindo a eles, os discípulos. Ele disse que Deus o exaltou. Diz que Jesus recebeu do Pai o Espírito Santo prometido. E fora esse Espírito Santo que agora estava sendo derramado sobre as pessoas que viam e que ouviam. Uma forma muito carinhosa, muito didática, muito reta e objetiva, o apóstolo Pedro começa falando sobre Jesus, a identidade de Jesus. No versículo 36 ele diz: portanto, que todo Israel fique certo disso, que este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A identidade de Jesus sendo resumida no papel de duas pessoas: Senhor e Cristo. Nós poderíamos nos perguntar agora: quem é Jesus? Quem a Bíblia diz que Jesus é? Nós que seguimos a Cristo, que nos denominamos como cristãos, quem é Jesus para nós? A Bíblia nos mostra que Ele é o Filho de Deus. A Bíblia nos ensina que Ele veio a este mundo com o propósito de se sacrificar por amor de nossas vidas. João 3,16 diz que foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna nos céus com o Senhor. Então aponta Jesus como sendo uma manifestação do amor de Deus, mas a própria decisão de Jesus de ir à cruz também demonstra o amor no seu coração. E Jesus aqui assume o papel de quem fará esta ponte de religação entre o homem pecador e o Deus perfeito, santo, que não tem pecados. Por isso que todos aqueles que ouviram aquele sermão de Pedro, e convencidos pelo Espírito Santo de que havia pecados em seus corações, começaram a se perguntar: nós precisamos fazer o quê? Todos nós temos pecados, irmãos, e esta realidade é que faz de nós pessoas indignas de estarem na presença do Senhor. É só por Jesus, Ele é o único caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso que as nossas orações são feitas em nome de Jesus, porque se for por nós mesmos, o Senhor não nos ouvirá, não nos atenderá.
Então Jesus vem a este mundo, ele morre na cruz como um gesto de sacrifício pessoal, e por essa razão, pela sua morte, porque ele aceitou subir a cruz, foi que Pedro disse: Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo significa ungido de Deus. Jesus era o nome, Cristo era o título. Jesus, o Cristo. Então Pedro diz: Deus o fez Senhor e Cristo. E pelo fato de Deus ter dado a ele o domínio de todas as coisas, principalmente sobre a vida, Jesus havia ressuscitado várias pessoas. O filho da viúva de Naim ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, e agora ele tinha que ressuscitar-se a si mesmo, demonstrando para todos que ele tinha domínio, poder sobre a vida e sobre a morte, conferindo a ele esse título único, a única pessoa que tem poder sobre a vida e sobre a morte. E por isso, irmãos, nós podemos crer como sendo a única maneira de nós passarmos dessa vida para uma outra. Ou seja, a morte física não termina todo o projeto de Deus para nós, porque em Cristo Jesus nós temos a esperança e a certeza de que uma vez nele nós passaremos dessa vida para uma vida eterna nos céus com Deus. Então Deus, com essa autoridade que lhe deu, o conferiu o título de Senhor. Ele era o Cristo, e por ser o Cristo, foi também o Senhor de muitas vidas, como deve ser o Senhor da nossa vida hoje. Isso muda todo o cenário de um evangelho raso que tem sido pregado, no qual Jesus tem sido simplesmente um instrumento para as pessoas conseguirem suas bênçãos diante do Pai. Deus o fez Senhor. Você tem se relacionado com Jesus como Senhor de sua vida, e pelo fato de ele ser o Cristo, ele também é o seu Salvador. Você tem crido em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Foi essa a tônica da mensagem do apóstolo Pedro, revelando quem Jesus é, revelando quem as pessoas são, quem nós somos hoje. Se nós compreendermos quem somos, num plano, numa dimensão espiritual, irmãos, não há como nós não entendermos que por nós mesmos não há salvação, e que em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome de Cristo Jesus. No momento em que as pessoas estão diante da morte, é o momento em que elas mais se preocupam com a vida. O batismo, irmãos, é um símbolo. Ele significa morte. Morte para uma vida de pecados, sem a presença de Jesus e, portanto, sem a presença do Espírito Santo. Mas o batismo não significa só morte. Morte quando você é submerso nas águas. Mas o batismo também significa ressurreição, significa vida. Quando você sai dali, certamente se faz a mesma pergunta que todas aquelas pessoas fizeram quando ouviram a mensagem de Pedro: o que faremos, irmãos? Eles não perguntaram o que faremos para as outras pessoas que não eram referência naquele assunto. Eles não foram provavelmente às universidades judaicas para perguntarem o que faremos. Eles perguntaram aos homens simples, pescadores da Galileia, discípulos de Jesus: o que faremos? Porque vocês têm autoridade nesse assunto. Os rabinos não tinham, os sacerdotes não tinham. E eu pergunto aos irmãos, aonde nós temos procurado o direcionamento para vivermos essa nova vida com Cristo Jesus, após a nossa conversão, após o nosso batismo, ou seja, a nossa ressurreição espiritual para essa nova vida com Deus. Em João capítulo 7, versículo 37, no meio da festa dos tabernáculos, Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba, porque quem crê em mim, como diz a Escritura Sagrada, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 38, Jesus explica, ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde haveria de ser derramado, ou seja, eles haveriam de receber todos os que crescem. Justamente o que aconteceu em Atos dos Apóstolos em Jerusalém, no tempo da outra festa, chamada festa de Pentecostes. Jesus já estava avisando e alertando sobre o que haveria de acontecer. Irmãos, aquele mesmo Espírito Santo ao qual Jesus se referiu, dizendo que eles haveriam de receber, provocar dentro de nós
um renovo, um renascimento para Deus, a ponto de nós compreendermos que rios de água viva estariam sendo jorrados do nosso coração. Esse mesmo Espírito Santo está disponível a nós hoje, e traduzindo esses rios de água viva, que fluem do interior daqueles que creem em Jesus, nós podemos compreender aquilo que o apóstolo Paulo ensinou em Gálatas 5:20, como sendo fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo age na nossa vida, transformando-nos numa fonte que jorra para a vida eterna. É a partir da presença do fruto do Espírito Santo que se manifesta em nós, nós podemos começar a ter convicção de que o caminho após essa vida aqui na terra é a eternidade nos céus com Deus. Amém, irmãos? Após a explicação do apóstolo Pedro, versículo 37, Atos 2, que nós estamos lendo, diz que as pessoas, quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? E aí eu gostaria de refletir com os irmãos: o que acontece quando Deus derrama sobre nós o seu Espírito Santo? A primeira coisa que nós sentimos é que há um convencimento dentro do nosso interior acerca de quem nós somos, né? Se referindo aos nossos pecados, nos mostrando que existe uma justiça muito mais reta, muito melhor do que a nossa justiça, e nos convencendo de que realmente, para termos a vida eterna com Deus, nós nos depararemos com o momento do juízo final. As pessoas impactadas pelo Espírito Santo sempre buscam duas coisas. Se você já passou por um momento assim, você há de convir que realmente você experimentou arrependimento, é a primeira delas, sobre tudo que você já passou, ou sobre tudo que se passou na sua vida. E a segunda é fé e esperança sobre aquilo que há de vir. Os convertidos, aquelas 3.000 pessoas, tinham arrependimento, porque elas foram convencidas de quem elas realmente eram, precisavam do perdão de Deus. E agora elas estavam demonstrando fé e esperança no que há de vir, ou seja, nessa nova vida. O que nós faremos para viver esse renovo espiritual que está por se iniciar dentro de nós? E aí a gente aprende com aqueles irmãos novos convertidos, que todo crente deve ser proativo, no sentido de descobrir e fazer a vontade de Deus para ele. Você tem buscado descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida? Porque não adianta você dizer que entregou a sua vida a Cristo e continuar vivendo da mesma forma, fazendo as mesmas coisas. Tem que haver um novo projeto, tem que haver uma nova direção, um novo caminho, tem que haver novos sonhos, novas prioridades, novos valores, porque senão nem você vai se convencer de que o Espírito Santo está dentro de ti. Eles perguntaram: o que faremos? Versículo 37. No versículo 38, Pedro disse: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos seus pecados, e então receberão o dom do Espírito Santo. E a gente compreende que o batismo nas águas ao qual Pedro estava se referindo era o batismo do arrependimento. Você tem do que se arrepender, e você quer confessar isso para Cristo, porque Ele é quem tem as chaves, como diz a Bíblia, a morte do inferno, e é Ele quem tem a caneta que escreve o nome daqueles que estarão no livro da vida, aqueles que serão recebidos nos céus. É para Ele especificamente e prioritariamente que você deve confessar os seus pecados. E uma vez confessando, demonstrando arrependimento, o que Jesus diz, ensinou, e o que Pedro está respondendo: passem pelas águas como um testemunho público desse arrependimento e dessa fé salvadora que habita em vocês. Você pode passar pelas águas, se não houver fé, se não houver arrependimento, elas não valerão de nada, não vai passar de um banho de água fria. Existe um momento sublime, maravilhoso na vida do ser humano quando ele mergulha, ou ele é mergulhado nessas águas simbólicas. E se é um símbolo, para ter valor, precisa simbolizar algo que acontece realmente no interior das pessoas. Existe uma nova aliança, a partir da conversão, feita entre Deus e os homens por meio de Cristo Jesus.
E o símbolo dessa nova aliança, o marco dessa nova aliança, é o batismo nas águas. Não é passando pelo batismo que você tem uma aliança com Deus através de Jesus. É entregando a sua vida verdadeiramente a Ele, por meio do arrependimento e fé. E você tem essa aliança, e aí você então passa pelo símbolo, que marcará o início dessa nova vida com Cristo, que é o batismo nas águas. O batismo por si só não tem poder de conferir bênçãos. Ele precisa ser acompanhado de uma decisão interior, sobretudo espiritual, na vida daqueles que passam pelo batismo. E qual é esse dom do Espírito Santo que o apóstolo Pedro se refere? O dom do Espírito Santo é a salvação, mas a gente sabe que o Espírito Santo oferece também outros dons para aqueles que se convertem em Cristo ou a Cristo, e portanto Cristo lhes dá o Espírito Santo. Lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, já havia sido profetizado: um ramo surgirá do tronco de Jessé, ou seja, o pai de Davi, e as escrituras diziam que Jesus viria da raiz de Davi, e das suas raízes brotará um renovo, ou seja, em Cristo Jesus haveria de brotar um renovo, um momento de renovação na vida do povo de Israel. E ele diz: o Espírito do Senhor, o Espírito Santo repousará sobre ele. E aí fala aqui sobre alguns dons que o Espírito Santo dá. A gente vê dons do Espírito Santo lá no Antigo Testamento, irmãos. Isaías 11, 3, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Os primeiros dons anunciados lá no Antigo Testamento, dons espirituais. Você tem visto esses dons na sua vida? Sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento, temor do Senhor. E para esclarecimento dos irmãos, no Novo Testamento nós vemos mais. A Bíblia fala sobre 22 dons especificamente, mas a gente sabe que os dons são infinitos. Até porque o Espírito Santo que concede os dons, ele é infinito em poder e em graça. Mas na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, fala sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fala sobre fé, fala sobre dons de cura, sobre operação de milagres, fala sobre profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas, interpretação de línguas. Em Efésios também a gente vê o apóstolo Paulo falando que a uns Deus designou como apóstolos, a outros como profetas, evangelistas, pastores e mestres. Lá em Romanos também no capítulo 12 fala sobre vários outros, principalmente o dom de servir. 1 Coríntios 13 fala dedicadamente a um dos maiores dons, o dom de amar. Irmãos, preste atenção num detalhe. E quando aqueles novos convertidos disseram: o que faremos? Perguntando, porque queriam uma nova vida, o renovo que o profeta Isaías tinha profetizado. O que faremos? Arrependam-se dos pecados, creiam em Jesus e recebam o dom do Espírito Santo. Nós, como crentes hoje, precisamos buscar os dons do Espírito Santo. Mas mais importante do que os dons do Espírito Santo, que são para servir, nós precisamos buscar o fruto do Espírito Santo, que nos transforma em nosso interior, que nos confere autoridade. Como é que você vai falar de amor, se você não é capaz de amar? Esse tempo é um tempo de desafio, irmãos, para que a igreja do Senhor Jesus se desperte para um avivamento espiritual. Sejamos como aquela igreja cristã primitiva, primitiva não rudimentar, mas primitiva porque foi exemplo. Ela viveu de forma genuína, prática, o renovo espiritual dado por Deus através do Espírito Santo. E para finalizar, qual é a primeira exigência que o Espírito Santo faz na vida de quem o recebe? A gente está muito interessado em saber o que ele nos dá. Mas aqui, nesse mesmo texto que nós lemos, no versículo 40, está muito claro aquilo que aquele que nos dá todas as coisas segundo a sua vontade e graça, também nos pede algo. Versículo 40, ele diz: com muitas outras palavras os advertia
e insistia com ele: salvem-se desta geração corrompida. Isso não se refere à corrupção política tão somente, à corrupção econômica tão somente. Já era anunciada, inclusive pelo profeta Amós, uma corrupção social, política, judiciária e econômica, mas se refere também, irmãos, àquela corrupção espiritual, moral, que só agrada uma pessoa, que se chama Satanás, cujo nome significa o adversário. Salvem-se dessa geração corrompida. Quer ter uma nova vida? Então deixe de lado a velha. Se alguém está em Cristo, diz o apóstolo Paulo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A última parte do versículo 41 ao 47. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Tudo começou com o batismo nas águas, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas. Versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão com os irmãos, ao partir do pão e também às orações, ou seja, é uma igreja que gostava de ler a Bíblia, era uma igreja que gostava de ter comunhão, mas sobretudo eram crentes que gostavam de oração. Terceiro, eles tinham temor a Deus. Versículo 43 diz que todos estavam cheios de temor, e por conta disso, muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos no meio deles. Quarta característica, são 6, eles viviam em união, fortalecendo uns aos outros, tanto espiritualmente quanto materialmente. Olha o versículo 44, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, ou seja, ninguém passava fome, ninguém passava necessidade, sempre havia um irmão para acolher. E aqui eu quero dedicar uma atenção especial, para que não fique mal explicado nem mal compreendido. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Não existe uma regra, não existe uma palavra de Deus que diz que você tem que vender todas as suas propriedades e distribuir com os pobres. Mas Deus libera você para fazer isso. A má interpretação desse texto, inclusive no contexto em que ele aconteceu, levou a um problema social. Porque os cristãos estavam vendendo tudo que tinham. Realmente, se eu estivesse lá, eu faria isso também. Porque todos acreditavam que Jesus haveria de voltar imediatamente. Logo, em breve. E a pergunta, de que adianta ter uma fazenda, se vai ficar tudo aí nessa vida? De que adianta acumular tesouros na terra, se no céu nós não levaremos nada disso? E eles acreditavam que havia uma iminência da volta de Jesus. Os cristãos que tinham suas propriedades, vamos pensar, suas empresas, venderam, desfizeram, começaram a ajudar aqueles que estavam passando dificuldades, porque uma vez se convertendo eram perseguidos pelos romanos, perdiam seus empregos, então a igreja se transformou num celeiro, só que o tempo passou e os recursos acabaram. Isso serve para nós um alerta, irmãos. Deus nos deu dons também, dons de administrar, dons de empreender, dons de gerar recursos, para nos abençoar e abençoar aqueles que precisam. Jesus falou com os discípulos, com aqueles que estavam na casa onde Maria entrou, e derramou sobre ele um perfume caro. E Judas pensou, chegou a verbalizar, dizendo, desperdício, poderia vender esse perfume caro e dar aos pobres. Jesus falou o quê? Os pobres vocês sempre terão entre vocês. Como Deus, como filho de Deus, o que ela me dedicou aqui, está muito bem empregado. Então preste atenção, a Bíblia não te obriga a vender tudo que você tem e distribuir com as pessoas pobres. Os pobres sempre existirão. Mas cabe à igreja a responsabilidade de lutar contra a pobreza, de lutar contra a injustiça social. Se Deus te deu
e você retém e não abençoa o que não tem, é pecado. Mas administre bem aquilo que Deus te deu, porque se Deus te deu, e te deu mais do que você precisa, é para justamente que você seja um abençoador daqueles que precisam, e que Ele vai colocar perto de você. Amém? Que fique bem entendido, irmãos. Quando Zaqueu se converteu, ele disse o quê? Eis que venderei o que tenho e darei aos pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou seja, se em alguma coisa eu roubei, era comum dos publicanos, cobradores de impostos, cobrarem a mais, eu restituirei 4 vezes mais, porque a lei dizia que tinha que restituir em dobro. Ele estava restituindo o dobro do que a lei dos homens mandava fazer, porque demonstrando voluntariedade. Arrependimento produz mudança, arrependimento produz conversão, e não há conversão sem mudança de comportamento. E se você pode corrigir o mal feito, corrija, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, mostrando que você é uma nova criatura. Amém? Novos irmãos passarão pelas águas. Uma das coisas que foi ensinada a eles: peçam perdão sobre todos os erros cometidos, e se for possível, volte e corrija. Repare os danos causados. A quinta característica é que havia participação nos cultos, no templo e nas casas. Eles eram alegres e eram sinceros. A sexta característica e última, versículo 47, diz que eles louvavam a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e portanto o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aqui, irmãos, está muito claro um desafio para nós. Preste atenção. Eles louvavam a Deus. Eu creio que isso todos nós aqui fazemos, ou queremos fazer. Mas eles tinham a simpatia de todo o povo. Nem todos temos sido parte de uma igreja simpática. Deus aqui está nos chamando a um desafio de uma nova vida com Ele, a sermos simpáticos aos outros, sermos doces, amáveis, a conquistarmos as pessoas não só por palavras, mas sobretudo com gestos, gestos de amor, gestos de carinho. Provavelmente você sentou hoje aí nesse banco, como tem acontecido há anos, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, quem vem nos cultos de quarta, e provavelmente Deus colocou alguém perto de você, e aqui a gente diz: Deus espera que você seja o quê? Simpático a essa pessoa.